Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos todas as quartas-feiras, vamos meditar na palavra de Deus e posteriormente orarmos conforme a orientação do Espírito Santo. Hoje eu queria meditar com os irmãos sobre o tema crendo e confiando na bondade de Deus. Para isso vamos ler lá no Salmo 43, versículos 1 ao 5, que diz assim: Ó Deus, faz-me justiça e defende minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e o meu Deus. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, te louvamos por permitires que mais uma vez estivéssemos reunidos, ainda que de uma forma digital, mas crendo que o teu Espírito estará falando conosco e assim então meditamos na tua palavra. Pai Celeste, queremos glorificar o teu santo nome através do nosso aprendizado. E te pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus. Pois nesse trecho que lemos, nós vemos a oração do salmista. Ele falando a respeito das injustiças e a respeito da maldade dos homens, que, como vemos atualmente, vem se multiplicando. E assim também, por vezes, nos vemos apreensivos da forma que ficou o salmista. Mas ele parece que por alguns momentos se sentia realmente abandonado e sofria pelas injustiças e ataques dos seus inimigos. E assim também pode acontecer hoje com os cristãos. Mas o fato é que devemos também agir da mesma forma que o salmista dá continuidade à sua oração, ou seja, reconhecendo que Deus era a sua fortaleza, e assim pedia a Deus para que lhe enviasse a sua luz, enviasse a sua palavra para o guiar até a sua presença, onde encontraria a paz e a alegria que só o Senhor poderia lhe dar, e assim voltar a louvar e glorificar o seu santo nome. Então, como temos aprendido, a palavra de Deus, em toda a sua extensão, é uma só. E fica muito claro que nada pode ser mudado nas Escrituras, nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. O que podemos ler em alguns versículos para a nossa meditação. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 5 ao 6, que diz: Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda ou te sejas tido por mentiroso. Também lemos lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardais os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno.
E também lemos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz assim: Dou testemunho a todo o que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras desse livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro. Então, assim como a palavra de Deus não muda nos seus mínimos detalhes, o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, também não muda no seu zelo e cuidado para conosco, que somos seus filhos, e assim podemos ler lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? E também no versículo 8 desse mesmo capítulo diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus Cristo é imutável em toda a sua essência, como Deus Todo-Poderoso, e isso em todo o tempo. Poderoso para perdoar e transformar nossas vidas conforme os seus propósitos para cada um de seus filhos, agindo em nós como fez no passado. Pois Jesus, sendo imutável, e assim como ele agiu no passado, continua agindo hoje, continua sendo fiel à sua palavra, e assim podemos confiar que a sua fidelidade dura para todo sempre. Desta forma, é muito importante que estejamos atentos quanto ao nosso proceder frente aos desafios que nos sobrevêm, quer sejam aqueles que estão ao nosso derredor, ou seja, as influências às quais estamos em contatos, independentes da nossa vontade, pois estamos nesse mundo e elas são inevitáveis. Porém, não somos obrigados e não devemos permitir que estas nos contaminem, tirando a nossa paz. Mas, como já mencionei, precisamos agir da mesma forma do salmista, orarmos conforme suas palavras, reconhecendo que só o Senhor pode nos socorrer através do seu Santo Espírito, nos dirigindo conforme a sua eterna providência em amor. Então, falando a nós mesmos, as palavras dos salmistas: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então nós devemos orar desta mesma forma. Também lemos lá no Salmo 52, versículos 8 e 9, que diz assim: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, pois fizeste isso, e proclamarei teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. Assim como a oliveira verde, seremos firmes e frutíferos, confiando no amor e cuidado eterno de Deus para conosco, sendo agradecidos, e isso com sinceridade, dando graças, dando glórias, louvando o seu santo nome, diante de todos que também nele confiam, pondo toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel e é justo. Como já meditamos, não estamos isentos de situações que podem vir a nos causar algum desconforto ou até mesmo nos abalar. Mas podemos ter a certeza que Deus está ciente de tudo e estará nos socorrendo e cuidando das nossas vidas. Assim como também lemos em Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 5, que diz assim: Portanto, justificados pela fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a aprovação. E a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção. Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é fato que não é gostoso passar por dificuldades, mas também é um fato verdadeiro que, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor Jesus está nos tomando em seus poderosos braços, nos ajudando, nos confortando e, com toda certeza, nos dando a vitória que Ele mesmo nos destinou desde a eternidade. Como podemos ler também lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 15 ao 18, que diz assim: pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então precisamos realmente crer que todas as dificuldades neste mundo são passageiras, evidentemente nos baseando no fato que viveremos eternamente, usufruindo da presença majestosa e maravilhosa do Rei Jesus, onde não haverá nenhuma dor e nenhum choro. E essa é a esperança, mediante a fé que nos foi concedida pelo próprio Senhor Jesus, como também já meditamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, nos baseando nesses versículos que meditamos, fica claro que a nossa dependência em Jesus, e assim da sua palavra e também da oração, é um ponto fundamental da vida do cristão, pois a oração é o meio de um relacionamento com o Senhor Jesus e a demonstração da nossa dependência. E a meditação nas Escrituras nos traz conhecimento da vontade de Deus, nos traz sabedoria para vivermos o Evangelho verdadeiramente. Assim, no guiar do Espírito Santo, e nós seremos fortalecidos na fé e na confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. E isso é uma verdade que ninguém pode negar. Na oração, expressamos a nossa adoração, expressamos a gratidão pela nossa salvação em Cristo Jesus, assim como na sua provisão em todos os sentidos e em todas as nossas necessidades, nas nossas preocupações, nas nossas dúvidas, onde podemos alcançar a paz. E essa é a paz que excede a todo entendimento, a paz que nada no mundo pode nos dar, ou o que há nele. Nada pode nos dar a paz que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Por isso, somos exortados a orar e meditar constantemente na palavra de Deus, como também lemos lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3,
versículo 14 ao 17, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, nesses versículos, nós somos exortados por Paulo, da mesma forma que ele exortou a Timóteo. Timóteo era um homem fiel ao Evangelho de Jesus, porém Paulo, no seu cuidado e no seu zelo pela vida de Timóteo, ele continuamente o exortava para que ele permanecesse em tudo aquilo que ele havia aprendido. E também que ele praticasse de forma constante esses aparelhos, esse aprendizado. E que a meditação na palavra de Deus era de suma importância para o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, como citei, somos exortados a termos aos ensinos das Escrituras e sermos praticantes de tudo que o Senhor, através do seu Espírito, vier a nos ensinar e guiar-nos. Amém? Neste sentido, o Senhor nos leva a pensarmos novamente a respeito da nossa luta, que é espiritual, ou seja, contra os principados e poderios deste mundo de trevas, como consta lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que também já meditamos a respeito. Mas também é importante levarmos em consideração a luta contra a nossa velha natureza, que em muitas ocasiões persiste em fazer a vontade da carne. E é neste momento que precisamos renunciar a nós mesmos, ou seja, as nossas vontades, estas vontades que não estão sob a direção do Espírito Santo. A nossa oração deve vir antes de qualquer questionamento a respeito de uma circunstância ao nosso redor ou acontecimento com nós mesmos. É fato que nós, por passarmos algumas dificuldades, nós questionamos, nós dizemos: por que isso está acontecendo? Eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, por que essas coisas me acontecem? Então, antes de nós questionarmos, antes de nós reclamarmos, vamos orar ao Senhor. E dele virá a resposta, dele virá a paz, a alegria, e assim continuaremos meditando e esperando no Senhor. Então nós precisamos fazer isso em vez de questionarmos. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, precisamos tomar cuidado com os velhos costumes, muitas vezes escondidos, e esses costumes nos impedem de agirmos completamente na direção do Espírito Santo, de agirmos de uma forma que os ensinos da palavra de Deus, que somente esses costumes antigos, esses velhos costumes, somente
podem ser arrancados no poder do Espírito Santo em nossas vidas. E isso em oração, meditação na palavra de Deus. Então cabe a nós deixar o Espírito Santo revelar esses costumes antigos, essas coisas sutil que a gente mantém lá dentro do nosso coração, bem escondidinho, mas precisamos deixar o Espírito Santo revelar e assim arrancá-los no poder e misericórdia do nosso Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos e para que a gente possa orar a respeito. Então eu convido a todos que ouvirem esta meditação a orar para que nós, e também pela vida dos nossos irmãos, para que permanecemos nos ensinos e sermos realmente praticantes da palavra de Deus, crendo e confiantes na bondade e misericórdia do nosso Deus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que possamos nesse instante ou a partir do momento em que você ouvir esta pequena meditação, orar a respeito. É importante orar, não só ouvir o que Deus colocou no meu coração, mas também ter esse tempo de oração, esse tempo de entrega, para que as palavras possam ser ministradas pelo Espírito Santo, não as minhas palavras, mas aquilo que Deus colocar no teu coração, para que o Espírito Santo trabalhe essa palavra e que você possa realmente praticar tudo aquilo que o Espírito Santo estiver te guiando, que estiver te ensinando. Então não deixe de orar, ore a respeito. Ore a respeito daquilo que o Senhor está te falando, tá bem? Que o Senhor pode abençoar a cada um, continuar abençoando e que possamos então ser servos fiéis e praticantes da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém.